de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Olá, ouvintes e amigos da Rádio Voz de Aruanda. Sejam bem-vindos ao programa Despertar da Magia, comigo, bruxo e mago Magno Constantino. Estamos aqui com o programa ao vivo, hoje dando continuidade ao nosso curso virtual de bruxaria. E você pode participar através do MSN do programa, que é o despertardamagia@live.com. despertardamagia@live.com é o endereço do MSN Skype para você mandar suas dúvidas, sugestões e, enfim, contribuir com o programa, ok? Hoje eu tô com a voz um pouquinho ruim, mas mesmo assim a gente vai aí fazer um esforcinho para poder levar esse conhecimento para vocês. Eu não ia fazer o programa ao vivo hoje, só que como a gente está iniciando, estamos ainda em temas iniciais, né, da bruxaria e tudo, eu pensei, não posso fazer isso, eu preciso estar ao vivo com eles para estar passando o conhecimento de hoje, que é muito importante, onde a gente vai ver um pouco das tradições da magia, ou seja, os caminhos diferentes que você pode trilhar, e agora você vai ter que começar a tomar algumas decisões, tá? No programa de hoje, eu gostaria de te convidar a uma reflexão para você poder se conectar com o seu panteão, descobrir qual vai ser o caminho de verdade que você vai escolher, qual o caminho que mais toca seu coração, qual é a tradição, se você vai trabalhar sozinho, solitariamente, ou com auxílio de um coven, de um groven, enfim. Então o programa de hoje, ele está com essa visão, com essa preocupação de fazer você já começar a refletir e tomar suas decisões dos seus caminhos espirituais dentro da bruxaria, dentro da magia, ok? E eu já tenho aqui algumas participações. Daqui a pouco os beijos e abraços eu vou deixar para depois, tá? Como sempre, eu tenho uma mega galera aqui que participa comigo, que está aqui na escuta. Online aqui agora comigo, nesse momento eu estou com 120 pessoas que tá aqui online, que me garantiram que estão ao vivo na Rádio Voz de Aruanda, certinho? Então, é isso, programa Despertar da Magia, comigo, bruxo e mago Magno Constantino, que também estou com o com o Facebook aberto, tá? Tanto o meu Facebook pessoal, Magno Constantino, quanto o Facebook do programa, que é o Despertar da Magia, certo? Então, vamos participar, vamos enviar suas dúvidas. E nos próximos programas eu gostaria de lembrá-los que a gente vai voltar com os sorteios de brindes, com esses mimos que eu sempre gosto de trazer. Quem participa concorre a brinde no final do programa, certinho? Então vamos lá. Deixa eu me localizar aqui. Estou com um monte de tela aberta, deixa eu me organizar e a gente mete bala no programa de hoje. Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar, a gente está assim, talvez o programa esteja um pouco maçante, um pouco complicado demais, complexo demais para quem está começando. Mas essa parte é a importante, é onde você realmente vai conhecer os segredos, os mistérios, o que você vai fazer depois que você entrar. Né, para você não entrar e depois se decepcionar, não se frustrar com nada, eu trago isso para vocês aqui nos programas. Quem perdeu os nossos 2 ou 3 programas anteriores pode pesquisar no YouTube. Rádio Voz de Aruanda é o nosso canal para você encontrar os nossos programas gravados, baixar e ouvir quantas vezes quiser, tá certo? Então vamos lá? Olha só.
Se existisse dogmas na bruxaria, na Wicca, no paganismo ou no neopaganismo de uma forma geral, se existisse dogmas, se existisse regras, se existissem mandamentos, seriam mais ou menos assim. O primeiro deles seria amar e respeitar os seus irmãos, sejam eles parentes, amigos, animais, árvores ou pedras, pois todos fazem parte do planeta que recebe você atualmente. Então, essa seria a primeira regra, seria o primeiro dogma, seria o primeiro mandamento. Como a gente já viu nos programas anteriores, na bruxaria nós não temos regras, dogmas, né? Esse código de conduta, ele trata-se simplesmente de um conselho prático que é bom ser seguido, né? Que é bom a gente acatar, porque trata-se de um conhecimento profundo, e quando você ama, quando você respeita, você se conecta de verdade com forças superiores, ok? O segundo seria assim, olha, jamais atacar outro bruxo. Não só é uma falta de educação, como também é uma grande burrice. Quando um bruxo ataca outro, ele começa uma guerra de demandas, com ataques e defesas de ambos os lados, desperdiçando energia, né? Ferindo quem está em volta e não levando em lugar nenhum. Então, conclusão, quando você gasta a sua energia com magias para vinganças, magias para destruição, você está aí desviando do foco principal. Porque qual que é o foco principal da bruxaria, meu povo? É adorar a natureza, é respeitar os princípios da vida, é viver em constante harmonia com as criaturas e com o Criador, ok? Então vamos lá. A terceira regra seria mais ou menos assim, olha, ter no conhecimento e na sabedoria a sua principal escola. O bruxo wicano é, acima de tudo, um estudioso e procurará aprender onde estiver, seja num livro, seja uma criança, enfim, ou seja, nos acontecimentos da vida. O quarto seria jamais recorrer a rituais que exijam qualquer forma de sacrifício de seres vivos. Como a Wicca cultua a grande mãe, a grande deusa que representa a vida, que representa a natureza, você sacrificar animais para levar ela em oferenda, em entregas para ela, é uma ofensa muito grande, porque ela te dá tudo isso vivo, ela te proporciona toda essa beleza que é a natureza viva, e você matar para dar para ela acaba sendo um ato que eu, Magno, em particular, considero um vandalismo, ok? Vamos lá, a quinta regra seria assim, olha, praticar os seus rituais e conectar com a força do reino invisível. Que força é essa? A força dos deuses, a força dos astros, a força dos elementos e dos elementais. Então você está em equilíbrio, você está em constante ligação com as forças, as energias que te cercam. Porque é muito fácil você dizer assim, olha, eu sou bruxo, eu sou mago, eu sou feiticeiro, e você acender o seu caldeirão com uma chama lá, uma vez por mês só, e dizer que está praticando bruxaria. Me desculpa, isso não é bruxaria. A bruxaria, ela vai desde o conhecimento de entender em que estação está, entender o que essa estação do ano está lhe trazendo de benefício, entender qual é a fase da lua que se encontra agora, nesse momento, e quais são as energias que essa lua, que essa fase, que essa face da deusa vai despertar na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, isso é bruxaria. É 24 horas ligado e sintonizado com as energias que moldam o universo, com as energias da divindade, ok? A sexta regra seria amar a divindade através de seus filhos. Sempre ajudar, sempre se importar e sempre amar. Um bruxo, com esse poder, tem um caminho de recursos ilimitados. Ou seja, você amando o próximo, você está amando a deusa. Lindo isso, né? Vamos lá. 7. Lembrar da lei do retorno e deixar que o universo cuide dos injustos. Isso não quer dizer que você vai se abster de uma luta justa e esperar que alguém faça o trabalho por você. Mas você não vai buscar vingança com suas próprias mãos e jamais vai pregar intolerância, né? O que é muito difícil, porque quando as pessoas começam no caminho da bruxaria, elas encontram nas magias uma arma. Elas acreditam que, estando conectadas, tendo conhecimento, tendo domínio sobre magia, elas vão poder destruir os seus inimigos no estralar de dedos. E as coisas não é bem por aí, né? A gente sabe muito bem disso. Ou a oitava regra seria mais ou menos assim, gente. Dividir o seu conhecimento com quem merece. Calar
sempre foi uma das 3 regras para se ingressar na bruxaria. O grande segredo de qualquer feitiço é o silêncio. É você não dizer, olha, eu fiz um ritual para isso e para isso. Quando você guarda, você intensifica aquela magia, você intensifica aquele poder, tá ok? Então, o silêncio é uma grande arma. A 9ª regra, gente, seria mais ou menos assim: viver sem medo. Jamais se render a uma hierarquia, uma religião, um grupo social ou até mesmo a uma pessoa próxima que usa dessa técnica de medo, né, de respeito pelo medo. O medo é o oposto da fé, e a fé é uma fiel companheira de todos os bruxos e magos. O 10º seria: mantenha o equilíbrio, seja humilde, mas não aceite tudo, seja corajoso, mas não estúpido, seja aberto, mas nem tanto. Ame, mas não ame demais. Beba sempre dos 2 copos e conheça sempre os 2 lados, ou seja, seja sábio. Show de bola, né? Esse texto eu peguei do livro da escritora e bruxa Ed Van Veel, minha linda e maravilhosa sacerdotisa que me iniciou nos caminhos da bruxaria, me ensina até hoje magias, feitiços e como me manter conectado com o universo, com as energias da Grande Mãe. O livro é o Wicca, já não se fazem mais bruxas como antigamente. Esse livro vendeu mais de 300 mil exemplares só aqui no Brasil e você encontra através da editora linhastortas.com, ok? Editoraslinhastortas.com. Bom, então é isso. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma dúvida. Seu programa é muito bom, muito obrigado. Deixa eu ver o nome, Daiane. Beijo, Daiane, muito obrigado, tá, pela participação. Muito obrigado pelo elogio também. Estamos aqui prontos a melhorar, cada dia mais, aperfeiçoar, né? Então vamos lá. O que nós vamos tratar hoje exatamente no nosso programa? Hoje eu trouxe pra gente um conhecimento referente às tradições da bruxaria. O que são as tradições da bruxaria? As tradições são, na verdade, caminhos diferentes, formas diferentes de se enxergar a magia, se trabalhar com ela. Então seria mais ou menos assim: a bruxaria, o paganismo é uma religião, tá? É uma religião que se divide em sub-religiões, que se divide em caminhos diferentes de prática, de visão, de estudo, de filosofia de vida, certo? Então vamos lá. Eu posso ser bruxo, quer dizer, eu posso ser um wicano, deixa eu reformular aqui o que eu quero transmitir para vocês. É mais ou menos assim: todo bruxo, ele não é necessariamente um wicano. Agora, todo wicano é um bruxo. Como que isso funciona? Porque a bruxaria, ela é um caminho genérico, tá? Eu posso ser bruxo, mas eu posso ser de uma linha diferente de outras pessoas. Existem vários caminhos diferentes. Esses caminhos a gente dá o nome de tradição, ou tradições, né? Perdão. Então, essas tradições são as maneiras diferentes de prática e forma do culto. Vamos lá. Existe um bruxo fulano de tal que é dedicando de Hecate. Então, ele vai seguir a tradição caledônia, né? Ou a tradição de Hecate. Outro bruxo, ele é devoto da deusa Aine, que é a rainha das fadas. Então ele vai ser da bruxaria Fair, ou Fair Wicca, que é a bruxaria das fadas. A minha forma de culto, a minha forma de bruxaria é a Ordem de Salomão. Ou seja, todas as minhas crenças e as minhas práticas estão baseadas no conhecimento místico e cabalístico que foi deixado por Salomão através dos seus estudos e pesquisas e do que tem registrado aí nas clavículas de Salomão, que a gente pode consultar hoje. Então, vai existir vários caminhos diferentes, tá? E a gente vai ver no programa de hoje que nesse leque de caminhos que você pode optar por um deles, infelizmente, quer dizer, graças a Deus, aos deuses, não existe o Wicca satânica, que foi uma dúvida de alguém que me mandou no decorrer da semana, perguntando se existia, como funcionava, como era a forma de culto. Não existe o Wicca satânica, não existe esse caminho dentro da bruxaria, tá? O
caminho do satanismo. Até porque, eu já falei em outros programas, que nós, bruxos, não praticamos, não cultuamos essa divindade. Tá? Nós nem crença nela nós não temos. Certo? A Raquel também está conectada aqui comigo. Um forte beijo, Raquel Salim. Muito obrigado pela presença, pela audiência e por estar participando do programa, tá? A Raquel me mandou um jogo de runas maravilhoso, lindo, que eu já consagrei, estou utilizando. Muito obrigado, Raquel. Uma menina de um coração magnífico. Então vamos lá. O que eu estava dizendo? Estava dizendo sobre os caminhos dentro da bruxaria, os caminhos dentro do paganismo, né? Então, desse leque de opções que nós temos, graças aos deuses, nós não temos a Wicca satânica, que é o que muita gente acha assim, a bruxaria pode ser comparada ao satanismo. Na verdade, o que acontece é que quem pratica o satanismo, ou o luciferianismo, eles se intitulam bruxos ou magos, tá? Mas isso não quer dizer que eles são da bruxaria do neopaganismo, certo? Eles são de uma outra forma de culto e eles são considerados bruxos ou magos porque eles manipulam energias também, mas não tem ligação, vínculo ou associação alguma com as práticas ou de Wicca ou de bruxaria tradicional, certo? Então vamos lá. Antes da gente entrar nas tradições, vamos recorrer sobre um assunto aqui muito importante. Cadê aqui a minha pauta? Primeira coisa que vocês precisam definir, né? A bruxaria, a Wicca ou a bruxaria, como queiram chamar, para mim, esses termos são todos genéricos, tá? Eu não me apego a termos, eu sou wiccano, eu sou isso. Não. Sou bruxo, pratico a bruxaria, tenho uma maneira de viver que respeita a natureza, que ama os deuses, que tem uma forma ritualística de culto, tem uma liturgia pagã, e por aí eu sigo, independente de títulos, tá? De placas de religião. Então vamos lá, vamos nos ater ao seguinte. A bruxaria hoje a gente tem aí uma neobruxaria, ou seja, uma bruxaria moderna, contemporânea, onde você vai ver bruxos em todos os lugares, nos lugares mais comuns do dia a dia, que pessoas normais frequentam, lá estarão os bruxos também, porque os bruxos são pessoas normais, tá? A figura da bruxa ou do mago é associada àquela pessoa usando aquele chapéuzinho, com a varinha mágica na mão, geralmente com um gato ou com um animal de poder, né, o que a gente chama de totem, próximo dele, e lá. Porém, gente, na bruxaria mesmo, a gente vai ter pessoas normais, tá? Nós vamos ter advogados, bruxos, nós vamos ter professores, nós vamos ter jornalistas, cozinheiros, etc. São pessoas normais, tá? Que têm uma vida normal, que trabalha, que paga seus impostos e que deve ser respeitada como qualquer outro ser humano de qualquer outra crença ou doutrina religiosa. O que eu quero me ater é no seguinte: Magno, o que em mim que eu tenho que mudar quando eu realmente estiver decidido que me tornarei um bruxo? Bom, essa mudança ela vai vir de uma forma natural, de acordo com o que você vai estudando, de acordo com o que você vai praticando, de acordo com o que você vai vivenciando, com as suas experiências dentro da bruxaria, você vai se autocorrigindo, você vai se policiando e por aí vai, tá? Uma dúvida muito corriqueira que as pessoas me perguntam é: tenho que me tornar vegetariano? Porque como eles entendem que da bruxaria não se sacrifica animais e tudo mais, eles acreditam que estão cometendo um pecado em comer carne, né? Estão cometendo um erro, um crime. E não é bem por aí. Na verdade, realmente, o ser humano já era para ele ter mudado a sua forma de alimentação, seu hábito alimentar, a partir do momento que ele entende, ele raciocina, ele tem um entendimento de plantar, de
de semear para depois colher. Então, assim, um animal não tem esse conhecimento, um animal não tem esse discernimento de que ele pode plantar, né? Então, ele depende da caça. Então, assim, é aceito, sim, se você tem essa necessidade em comer carne, é natural. Você não vai ser penalizado, você não vai ser nem melhor nem pior do que ninguém dentro dos caminhos da bruxaria. Porém, é melhor ainda se você não fizer uso desse tipo de alimento, tá? Por quê? Porque você acaba trazendo energias negativas para o seu organismo. A carne, ela não tem propriedades positivas no âmbito espiritual. No âmbito biológico, é lógico que sim, né? Ela possui nutrientes que são difíceis de serem supridos com outros alimentos que não seja ela mesma. Porém, assim, é pessoal. Você não vai mudar a sua rotina assim do dia para a noite, tá? Ou da noite para o dia. Não. Vai vivenciando de acordo com aquilo que você conseguir modificar na sua vida. É lógico que você vai ter que fazer um esforço, sim. No início vai haver, sim, um sacrifício natural, comum e que acontece com todos, ok? Então vamos lá. Eu decidi entrar e agora o que eu faço, Magno? Você vai ter que decidir se você quer seguir um caminho solitário ou se você vai seguir um caminho em grupo. Aí a gente entra em um ponto muito polêmico. Por quê? Porque eu recebo e-mails o dia inteiro de pessoas de várias partes do Brasil e também do exterior pedindo para eu indicar bruxos, sacerdotes, magos ou grupos de estudos próximos delas, para que elas possam recorrer a essas pessoas e aprender, e que essas pessoas se tornem sacerdotes ou líderes deles. Bom, eu tenho um receio muito grande quanto a essa questão de indicar pessoas, tá? Por quê? Porque eu conheço, sim, muitos bruxos em várias partes do Brasil. Só que eu não conheço o trabalho deles afinco, de perto. Então fica difícil, fica complicado de eu indicar aqui para vocês em rede internacional e de repente acontecer dessa pessoa aprontar, tomar uma decisão aí na vida estranha e isso acabar comprometendo o nome dela, o caminho dela dentro da bruxaria e o meu também por ter indicado. Então eu me abstenho o direito de não indicar ninguém. Embora eu tenha grandes nomes, né, igual eu citei nomes aqui no programa passado, mas são de pessoas que eu conheço o trabalho, tá? Então, assim, as pessoas que eu conheço o trabalho hoje no Brasil, que eu posso indicar com toda segurança, é o Yves Sullivan, o Dallan Valastrelli. O Yves Sullivan é de Goiás, o Dallan Valastrelli, o Maia, e o sacerdote Maia e o sacerdote Rony, eles são de Brasília. O sacerdote Arcano Fênix é lá de Manaus. A Ed Van Fel é do Rio de Janeiro. Tem a Cris Jimenez, que ela tem um conhecimento muito profundo sobre bruxaria e espiritualidade de uma forma geral. São Paulo, se eu não me engano. Enfim, então assim, essas são pessoas que eu conheço o trabalho de perto mesmo, né, como espectador. E essas pessoas estão aí visíveis para todo mundo. Você pesquisou esses nomes no Google, você encontra todo o histórico do trabalho, do início da carreira, dos registros de como trabalha, enfim. Então eu não estou me comprometendo 100%, né? Porque aí o Google já tem um registro do trabalho e da forma dessas pessoas. Porém, fica complicado, porque, por exemplo, tem pessoas da Bahia. Eu não conheço ninguém da Bahia para poder indicar, né? E a gente vê tem muito bruxo, muito pagão que começa o estudo hoje e já se intitula sacerdote. E não é por aí, tá? O sacerdócio, ele é um caminho longo, é um caminho complicado, é um caminho que exige experiência em primeiro lugar e em segundo lugar muita maturidade. Tá? Dentro da Ordem de Salomão, por exemplo, que é a ordem que eu pratico, o sacerdócio ele só vem por indicação e apontamento da própria deusa. Como assim?
quando aparece discípulos para aquela pessoa que iniciou o caminho dela. Quando ela demonstra um espírito de liderança, um espírito de tomar frente dos trabalhos, dos rituais. Quando a pessoa tem essas qualidades, fica visível que ela tem uma tendência, uma facilidade a lidar com o sacerdócio no futuro. Né? Agora, aquelas pessoas tímidas, que não conseguem fazer as invocações, que não veem as palavras na mente dela na hora de uma oração, de uma prece ali que é feita sem treinos. Se a pessoa não tem esse preparo, não tem essa intuição, não tem esse feeling, ela não tem o caminho do sacerdócio. Nem todo mundo foi feito para ser um sacerdote dentro da bruxaria um dia, tá bom? Existem muitos espectadores, sempre vai existir os discípulos, sempre vai existir aqueles que são só espectadores, sempre vai existir aqueles que vão ser só guardiões, enfim, ok? Então, a gente tem que agir com muita cautela, ok? Vamos lá. O que eu estava falando? Eu fui ler aqui a questão da Daiane, que ela está dizendo: sou da Bahia e queria alguém para me indicar. Então, Daiane, deixa eu te dizer uma coisa. Esse é o objetivo do Wicca Brasil. Quando a Paula, uma das administradoras da Rádio Voz de Aruanda, propôs a ideia do programa e tudo mais, o que me chamou a atenção a realmente aceitar o convite e fazer o programa acontecer foi isso. Porque tem muita gente que quer aprender, muita gente que quer conhecer, mas não tem o caminho, não tem quem instrua. Então, o meu objetivo aqui, eu sou um mestre virtual de você que está me ouvindo, tá? Então, assim, você acata aquilo que for bom para você. É lógico que você não vai acatar 100% do que eu falo. Muitas coisas você pode, assim, discordar, achar que não é desse modo, porque a sua vivência, a sua experiência, a sua missão de vida é diferente da minha. Então, consequentemente, você não precisa acatar 100% do que eu vou dizer, 100% do que eu vou falar. Tira esse celular daqui, por favor. Então, qual é o foco, o objetivo desse programa? É trazer para vocês um entendimento de que eu vou passar o básico, eu vou passar o genérico para vocês vão extrair aquilo que é bom, vão praticar, e de acordo com a experiência de vocês vão seguir as suas práticas individuais, vão seguir a sua intuição. Ninguém melhor para te orientar, não existe mestre na Terra melhor do que a sua intuição. É ela quem vai te trazer aquilo que você precisa na hora certa, no momento certo. E a deusa, ela trabalha de uma maneira dentro dos caminhos da bruxaria que é muito interessante. As coisas começam a vir nas suas mãos quando você menos espera. Então, assim, quando a gente for estudar sobre instrumentos mágicos, é muito comum que eu vou trazer instrumento por instrumento, a gente vai estudar o histórico, o para que serve, os que der para ensinar online aqui eu vou estar ensinando. Se for possível, faço vídeo tutorial ensinando a fazer um instrumento, como varinha mágica dá para a gente fazer, vassoura dá para a gente fazer, entre outros instrumentos dá para a gente, para ser fabricados de maneira artesanal. Aí, a própria deusa vai trazendo para vocês esses conhecimentos, esses instrumentos nas mãos de vocês quando vocês menos esperar. Talvez você nunca tenha visto um Atami na sua frente, mas depois da aula sobre o Atami, você vai se deparar com um. E isso é uma resposta da deusa. Por quê? Porque dentro da bruxaria, a gente não acredita em coincidências. Os deuses conversam conosco constantemente, ok? Então, assim, eu espero que esse programa realmente esteja alcançando esse objetivo, que é trazer para vocês a bruxaria de uma forma genérica, onde vocês vão poder aplicar aquilo que é bom para vocês, aquilo que chamar a sua atenção, ok? Então, eu espero que esse cunho principal realmente esteja chegando ao seu objetivo. Maristela, muito obrigado, querida. Ela diz assim: lindo programa, parabéns. Um forte beijo, um forte abraço aí para Maristela Luz Aparecida. Muito obrigado pela audiência, querida. Então, continuando, meus amados, é isso, tá? Então, o programa ele
eu não tô aqui para pregar uma única corrente de bruxaria, onde vocês tem que ser bitolados e seguir, pronto, acabou, porque o bruxo Magno Constantino falou e pronto. Não, eu estou passando o básico, onde você vai adaptar, tá? Esse momento, igual os bruxos sempre me perguntam, Magno, primeiro contato com a bruxaria, o que você me recomenda? Eu procuro um grupo ou eu pratico sozinho? Era esse o tema que eu ia entrar, mas como eu falo demais, eu acabo indo para outros 500. Vamos lá. Sozinho ou em grupo? Bem dizia minha avó que antes só do que mal acompanhado, né? Essa é uma verdade popular, é um conhecimento popular que trata sim de uma verdade. Como a gente não conhece o coração das pessoas, fica complicado você se entregar nas mãos de alguém numa prática que você não conhece, dentro de um contexto que você ainda não conhece, que você ainda não se familiarizou. Então tudo para você vai ser novidade, e o seu primeiro contato, ou ele pode ser 100% traumático, ou ele pode ser muito bom. Então o que eu recomendo? Que esse primeiro contato com a bruxaria seja seu, com a deusa, seja particular, seja sozinho, seja solitário. Existe uma frase, que eu não sei quem é o autor, eu sou péssimo para guardar nomes de autores, que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E é uma verdade popular, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então não se preocupe, vai seguindo os programas por enquanto, vai pegando as minhas dicas, vai praticando, vai colocando em prática, porque não adianta você estar aqui perdendo o seu tempo numa sexta-feira à noite, que era agora para você estar vendo o final da novela aí da Globo, você está aqui me ouvindo, e se você não for praticar nada, você está perdendo seu tempo, né? Se você não conseguir extrair 1% para você de evolução, de aprendizado, infelizmente eu vou ter que parar com o programa. Porque o objetivo é, se eu conseguir atingir 1% do meu público, olha, eu vou me ajoelhar aqui e vou agradecer aos deuses, porque a minha missão está cumprida. Porque esses 1% foram realmente os que estavam dispostos a aprender, estavam dispostos a se dedicar de verdade. Então, bruxaria exige dedicação. É uma religião, gente, que não é uma religião para você só estudar, é uma religião para ser vivida, ser vivenciada. Então, quando eu falo assim, olha, a lua cheia serve para tudo que é bom. Então, o que você vai fazer? Você vai botar isso em prática. O Magno falou que a lua cheia, eu posso fazer qualquer tipo de pedido. Então, hoje a lua está cheia, eu vou lá, vou fazer o meu ritual, vou fazer a minha dedicação à lua cheia. Magno, mas eu não sou bruxa, eu posso fazer? Faça coisas simples, aquilo que seu coração te manda, aquilo que seu coração te pede. Não vai exagerar, não vai começar a falar em línguas estranhas, porque não vai funcionar, né? Então, vai com calma, vai com cautela, mas pratique, ok? A gente aprende errando, a gente aprende praticando, e isso é experiência. Então, meu conselho é que esse primeiro momento seja assim, você com você mesmo e a deusa. Por quê, gente? Infelizmente, eu vejo muitos magos e bruxas começarem nos caminhos da bruxaria e se frustrar por não encontrar pessoas para orientá-los. E do mesmo jeito que eu encontro também o caso, o inverso, né? Bruxos e magos que começaram e encontraram pessoas erradas para instruí-los no início e se decepcionaram de vez. Então, assim, quando você está no caminho solitário, fica complicado, você fica com a fé um pouco mais enfraquecida, porque você não vive um contexto, né? Então você acha que quando você acende o seu caldeirão no seu quarto e tá tudo escuro e você começa a ver formas na chama, você começa a achar que é loucura da sua cabeça, você começa a achar que você está precisando de um tratamento psicológico, que aquilo não existe, que aquilo é mera coincidência. Então, o ruim de se trabalhar sozinho é só isso, é que a mente não trabalha com a fé, ela trabalha com a parte racional, com a parte lógica. E quando a gente está num contexto em grupo, quando você vê que está todo mundo envolvido, você se sente na obrigação de se envolver também com aquela energia. Então, automaticamente tem uma vivência, uma experiência grupal. Um bruxo que é sensitivo vai dizer,
olha, estou sentindo uma energia muito gostosa. Você que é vidente vai conseguir visualizar essa energia. Aquele bruxo que é clareaudiente, ele vai ouvir o som daquela energia, se é um som bom, se é um som ruim. Então, as práticas em coven, ou seja, o que é o coven? É o grupo de bruxos, tá? É um grupo, existem covens fechados e existem covens abertos, ou seja, existem grupos de bruxaria fechados e grupos abertos. E isso daí vai de cada sacerdote. Mas quando você tem uma vivência dentro de um coven, a coisa é mais completa, né? Porque uma experiência complementa do outro, né? Entra meio que num êxtase geral. Mas quando é só você com você mesmo, você fica buscando justificativas para o que está acontecendo. Você deixa de acreditar no seu poder, no seu potencial, porque você viu uma forma na chama da vela, por exemplo, e você quer buscar uma resposta lógica. Então, gente, para trabalhar dentro da bruxaria, dentro de qualquer corrente religiosa, tire a lógica do seu caminho, tá? Porque a bruxaria, a magia, ela trabalha com o lado sentimental, com o emocional, com o lado espiritual das pessoas. Ou seja, não, o lado lógico, ele é palpável, ele é material, tá? E o emocional, o espiritual, não. Ok? Ele não pode ser, ele não é palpável. Vocês me compreenderam? Eu espero que sim, porque tá todo mundo caladinho, então quando eu vejo assim que não tem perguntas, não tem dúvidas, é porque tá todo mundo entendendo. No final do programa eu mando a prova e eu quero que todo mundo tire a 10. Então vamos lá. Sozinho ou solitário, é esse o meu conselho particular, meu conselho individual. Que em primeiro momento seja assim, você com os deuses, para você conhecer quem é você, a sua magia, o que você está buscando, né? Logo depois que você começou a entrar em contato consigo mesmo, que vem aí o autoconhecimento, para você tomar a decisão de qual caminho você vai seguir o seguinte, você vai para a escolha do seu panteão, né? O que é um panteão? O panteão, para quem não sabe, é um grupo de deuses ou divindades. Então, o seu panteão vai ser o conjunto de deuses ou divindades que você vai trabalhar, que você vai invocar nos seus rituais, que você tem um apreço, que você vai ter um respeito, que você vai invocar e falar em nome deles, tá? Todos os bruxos e magos precisam de uma divindade tutora, tá? Nós temos uma mandala de espíritos que trabalham para a nossa evolução, que trabalham ao nosso lado. Cada um de nós tem um elemental, cada um de nós tem um animal totem, ou seja, um animal de poder, cada um de nós tem uma bruxa ancestral, cada um de nós tem um mestre espiritual, cada um de nós tem um anjo, tem um gênio, enfim, por aí vai. Em cada cultura que a gente for estudar, em cada filosofia ou corrente filosófica que a gente for estudar, a gente vai ver que há uma divindade dedicada para você. Geralmente é por tabela. Como assim por tabela? Pela data de nascimento você vai lá e vê quem é que te acompanha. Outras não. Por exemplo, seu animal de poder, seu animal totem, não é por tabela. É através de um ritual, de uma vivência que você faz dentro do xamanismo, você descobre qual é o seu animal de poder. Ele vai se mostrar para você através de uma vidência. Entenderam? Então, interessante isso, né? Vamos lá. Quando você for escolher o seu panteão, como que você vai nortear esse caminho aí? Simples. Primeiro, você vai escolher um panteão, um grupo que você se afeiçoa, que você gosta da cultura, ou das músicas, ou da culinária, ou das vestes, da indumentária, né? Ou da forma de como eles viviam, enfim. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito que gosta de matas, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar dentro da floresta, com espíritos da natureza, com os elementais, provavelmente o seu caminho seja um caminho xamã, né? O caminho dos
dos índios feiticeiros. Se você já tem uma sintonia maior com fadas, você gosta daquela energia de elfos, silfos, elementais do ar, provavelmente você tem essa afinidade com a bruxaria das fadas. Se você já gosta mais de música, roupas coloridas, dança e cantos, provavelmente o seu caminho seja cigano. E por aí vai. Existem N caminhos, N formas de praticar a magia, a bruxaria. Ok? O que você não pode ter é medo ou receio. Pode ser que você se afeiçoe a mais de uma dessas maneiras de praticar o culto. Ok? Isso é muito natural. É muito natural que, de repente, você se afeiçoe por Wicca, bruxaria cigana, bruxaria das fadas e bruxaria dos anjos. Um exemplo, né? Isso pode acontecer. Você está juntando 3 caminhos completamente diferentes, mas que você tem afinidade. Em algum momento da sua história, das suas reencarnações, das suas encarnações, você teve um contato com essas culturas, com esse povo, com essas egrégoras. E automaticamente, gente, aquilo que você ganha no mundo espiritual, você não perde nunca mais. Tá? Por que a gente não nasce sabendo de tudo? Porque seria a gente ia entrar num estado meio de loucura. Mas na verdade, se vocês observarem, tem coisas que você sabe, mas que ninguém te ensinou. Mas você sabia que era daquele modo. Você sabia que era daquele jeito. Outras coisas você aprendeu vivendo. Por exemplo, sua mãe dizia para você: não bota o dedo na tomada porque dá choque, dói. Mas você não acreditava. Então você foi lá, botou o dedo na tomada, tomou choque, viu que dói, viu que não pode colocar. Então daí você aprendeu. Então tem isso, tem coisas que você traz consigo, e tem outras coisas que que virão aprendizado através da experiência, da vivência. E dentro da bruxaria é desse jeito, é tomando choque, é botando o dedinho na tomada que você vai aprender. Pela experiência, pela vivência. Vamos lá, tem dúvida? Luiz Fernando, obrigado pela participação, Luiz. Ele pergunta o seguinte: como a gente pode ser iniciado? Bom, você pode ser iniciado de 2 maneiras. Você pode se auto-iniciar, ok, Luiz? Você faz um ritual que a gente vai ver nos próximos programas também. A gente vai ter um programa específico de iniciação e um outro específico de auto-iniciação. E eu vou ensinar os rituais de ambos, vou falar da diferença de ambos, enfim. Mas vamos lá, respondendo a sua dúvida. Como que a gente pode ser iniciado? Então, a auto-iniciação, você vai separar alguns objetos, né, para o ritual. Você vai tirar um dia para isso, você vai tomar banhos de limpeza, você vai se preparar para esse evento. É um momento importante, onde você vai abrir o círculo, que eu também vou ensinar a abrir o círculo aqui nos próximos programas, tenham paciência. Já já a gente vai para a parte prática, vamos para a parte chata primeiro, que é para depois não ter choro, não ter remorso. Para a parte teórica, quer dizer. Aí o que acontece? Invocou o círculo, abriu o círculo, invocou as divindades que seguem um protocolo aí para ser invocadas, uma ordem. Aí você vai se apresentar aos deuses. Isso é a iniciação. É uma apresentação que você faz aos deuses, ok? Então você pode se auto-apresentar, você mesmo chegar e falar assim: olha, muito prazer, eu sou fulano de tal. A partir de hoje eu quero ser um bruxo, eu quero me dedicar, eu vou seguir o panteão tal, a egrégora tal, ok? Como você pode também ser apresentado por alguém, né? Ou seja, ser iniciado por alguém. Quando é dessa segunda maneira, quando você é apresentado por alguém, Luiz, a história muda 100%, tá? Como assim? Eu fui iniciado pela Ed Van Phil. A Ed Van Phil é uma bruxa que trabalha com fraternidade branca, ela trabalha com anjos, ela trabalha com ciganos, ela trabalha com dragões, ela trabalha com fadas, com várias energias, povos, egrégoras e panteões diferentes, certo? Quando ela me iniciou, ela me deu no espiritual, né? Ela me deu um passaporte, um passe livre para trabalhar com essas energias também, para acessar esses planos, para acessar essas egrégoras, entendeu? Quando
eu inicio alguém, essa pessoa também recebe esse passaporte, esse passe livre com essas energias. Então, olha aí a diferença de iniciar, se auto-iniciar e de ser iniciado por alguém. Quando você se auto-inicia, você chega no ponto zero e fala, olha, eu estou aqui, quero aprender, estou me apresentando a vocês. Quando você é iniciado por alguém, você já tem a responsabilidade, porque você já ganha toda uma responsabilidade com panteões, grupos diferentes. Mas, de qualquer modo, você pode se dedicar só a uma. Magno, eu gostei só da bruxaria cigana. Maravilha, então se especialize na bruxaria cigana. Torne-se um mestre nesse conhecimento, nesse conteúdo. Entendeu? Para quando alguém te perguntar uma coisa, você não vai ficar perdido. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, ou deixa eu pesquisar no Google. Não. Ok? Então é isso. E como, agora respondendo a sua dúvida de uma maneira mais óbvia, né? Como a gente pode ser iniciado? Primeiro, Luiz, você precisa cumprir um tempo de estudo, tá? Para você não se arrepender mais tarde. Você precisa se dedicar às experiências, como eu já disse. Então, aquilo que eu ensino, você pratica. Aquilo que eu passo a teoria aqui, vocês vão colocar em prática aí na casa de vocês. Depois de um determinado período, depois de um determinado tempo, você vai sentir a necessidade de um compromisso mais forte. Ou seja, você vai ver, é isso aqui mesmo que eu quero para mim. E aí você vai ou se auto-iniciar ou convidar alguém que te inicie. A gente tá para programar, estou pensando, estou estudando a possibilidade de fazer uma iniciação coletiva no estado de São Paulo, tá? Na Rádio Voz de Aruanda, a gente vai combinar um espaço, tudo direitinho, a gente vai amadurecer essa ideia, mas isso daqui para o final do ano. Por quê? Que é o tempo necessário que eu preciso e que vocês também precisam para estudar e colocar em prática, tá? Aí essa iniciação vai ser gratuita, todo mundo vai poder participar, você vai poder levar pessoas para participar, para assistir, para fotografar esse momento, que vai ser único. E aí a gente vai se reunir em um ponto aí em São Paulo para estar fazendo uma iniciação coletiva. Então todo mundo que teve a aula pelo curso virtual aqui pela rádio vai presencialmente, a gente marca, combina direitinho, todo mundo vai para São Paulo, a gente se encontra lá, faz o ritual, faz a iniciação, faz uns cursos, umas vivências por fora, né, fora a parte, para aprender mais, para aperfeiçoar, com certificado, faz o workshop, bota o negócio em prática mesmo para ferver. Isso daí a gente pega um final de semana, gente, dá pra gente aprender muita coisa. A gente pode fazer até um retiro, sei lá, enfim. Vamos deixar para pensar nisso mais tarde. Mas é sim a ideia da rádio. Eu tenho esse respaldo da rádio de estar fazendo esse evento aí em São Paulo. São Paulo é um lugar de fácil acesso para qualquer pessoa do Brasil, né? Então é o melhor estado, é o estado-chave, né, para a gente estar se reunindo lá, ok? Eu resido em Brasília, tenho uma facilidade de viajar para Minas Gerais e Goiás, mas o acesso a essas três capitais são mais complicadas, né? São mais difíceis. E São Paulo não. São Paulo é de fácil acesso para todo mundo. Certinho? Então, não percam os próximos programas. A gente vai estar amadurecendo essa ideia direitinho. Eu passo para vocês em breve data, local, hora, como vai funcionar. E aí a gente abre as inscrições no site da Voz de Aruanda. Tá certo? Entendeu, Luiz Fernando? Qualquer dúvida, manda aí. Olha, Magno, reexplica esse ponto ou aquele. O momento de errar é o agora. Depois de iniciado, eu vou cobrar de vocês responsabilidade em todos os atos. Vocês não vão ter mais o direito de ficar errando, tá? Principalmente porque, assim, gente, quando você erra pelo que você não sabe, que legal, eu errei, eu não sabia, eu fui perdoado. Mas alguma coisa você vai receber por ter feito errado. Então, na bruxaria não há esse perdão que outras religiões pregam de você não sabia, você está perdoado. Não, na bruxaria tudo vai gerar uma consequência, tudo vai ter uma reação, tudo vai ter uma resposta. Tá? Então, por isso que o estudo, a cautela, ela é imprescindível. Ok? Então, vamos lá para as tradições? Então, essa aula é específica sobre as tradições.
tá? Então, o tema dessa aula é tradições da bruxaria, tradições da Wicca, tradições pagãs, ou seja, caminhos diferentes. Gente, existem milhares de milhares. Eu só vou trazer aqui os mais conhecidos, ok? E para não ficar aquela coisa chata assim, o Magno está tentando vender um peixe aqui pelo programa, eu não vou falar da minha tradição. Quem quiser conhecer, vem até Brasília para conhecer pessoalmente, certo? Eu vou falar das tradições mais conhecidas, mais conceituadas e mais admitidas no mundo inteiro quando o assunto é tradições de bruxaria. A minha não, a minha é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu intuí com os meus mestres, com os meus mentores, eu aplico, tá dando certo, tenho seguidores, tenho discípulos e a gente caminha junto enquanto estiver dando certo, ok? Bom, vamos lá. Algumas tradições da bruxaria. Então, como eu já expliquei para vocês, a bruxaria ela se divide em correntes, né? Cada corrente vai ter a sua forma de culto, a sua forma de pensamento. A primeira delas é a tradição 1734. Essa tradição é uma tradição britânica, e ela admite ideias ecléticas. É uma tradição eclética. Ela foi inspirada nas ideias do poeta Robert Cochrane. Não sei se eu pronunciei certo. Ele foi auto-iniciado, né? Ele se auto-iniciou, ele é bruxo hereditário, mas ele se suicidou através de uma investigação, através ele foi matou-se contaminado com beladona, né? A beladona, para quem não conhece, é uma planta. Ela tem propriedades alucinógenas. Se utilizadas de uma determinada maneira, ela, em uma determinada porção de quantidade, ela pode funcionar como um energético também, mas errando na dose, ela se transforma em um veneno, ok? Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa planta, tem um filme maravilhoso chamado Da Magia à Sedução, com a Sandra Bullock. Gente, essa mulher é linda demais. E esse filme é maravilhoso. Lá explica exatamente o uso da beladona, as consequências de feitiços feitos de maneira irresponsáveis. Compensa todo mundo assistir, ok? O filme é muito bom, não tem aqueles efeitos exagerados, exacerbados de Hollywood, não. É um filme bem tranquilo. Então vamos lá. Essa tradição de 1734, esse número, ele é usado como um criptograma, tá? Então, para o nome da deusa honrada nessa tradição, esse número aí traduz o nome da deusa. Cá entre nós, seguir ideias de alguém que se matou é um pouquinho complicado, né, meu povo? E essa tradição, de verdade, por mais que ela seja eclética, a minha também é eclética, eu adoro o ecletismo, como eu já disse, eu pego aquilo que é bom e aquilo que dá certo, tá? Não interessa se é da Umbanda, se é do Candomblé, se é da bruxaria, se é do catolicismo, deu certo, eu estou usando. Julgue o que você quiser, isso é problema seu, tá dando certo para mim e eu faço. Agora, essa tradição aqui, mesmo sendo eclética, eu não tenho a mínima curiosidade em me aprofundar sobre ela, porque realmente, se ele se matou, coitadinho, usando beladona, é porque ele não era um cara tão bonzinho da cabeça, como diz lá em Minas, né? Então vamos lá. A próxima tradição é a tradição alexandrina. Essa tradição é uma tradição popular, né? Passou de boca a boca, e ela começou lá na Inglaterra por volta do ano de 1970. Por que é a alexandrina? Porque ela foi fundada, ela foi criada, ela foi intuída, inspirada por um homem chamado Alex Sanders, ok? Ela é muito parecida com a tradição gardneriana, que também possui algumas mudanças menores e algumas coisinhas assim que se contradizem uma com a outra. Essa tradição, ela trabalha com a maneira de Alex e Maximine Sanders. Eles diziam terem sido iniciados pelos seus avós, por volta do ano de 1933. E a maioria dos rituais deles é dentro da magia cerimonial. Deixa eu explicar para vocês o que é a magia cerimonial.
Magia cerimonial é aquela bem ritualística mesmo, que vai seguir uma cerimônia, como o nome diz, né? Ela vai seguir um roteiro, ela tem uma liturgia já pré-estabelecida, como se fosse a missa. Todo mundo já deve ter ido à missa aqui, né? O padre não é sempre aquela mesma coisa, não é sempre aquele mesmo conceito ali, aquele protocolo, aquele checklist para ser seguido. Então, sempre que a gente fala de magia cerimonial, a gente está falando disso, de um conceito prático que é seguido assim, passo a passo. Primeiro faça isso, a invocação é essa, entendeu? Já tem as fórmulas prontinhas. E é tudo muito gestual, é tudo muito ritualístico. É uma forma de magia muito bonita, inclusive. Ela é uma tradição onde a sacerdotisa representa o feminino e o sacerdote o masculino. E os rituais, os rituais sazonais, na maior parte, eles são baseados na divisão do ano entre o reino do azevinho e o reino do carvalho. Ou seja, são passagens dos deuses que a gente vai ver mais à frente na aula de Esbás e na aula de Sabás, ok? Mas ela é eclética, é uma tradição liberal, assim como a gardneriana também é. Ela... deixa eu ver aqui. Esse Alexander, ele se intitulou o Rei das Bruxas, tá? Considerando que um grande número de pessoas que já tinha sido iniciado na sua tradição lhe dava esse direito, né? Então as pessoas daquela época davam para ele essa autonomia de se intitular Rei das Bruxas. Hoje, para nós, não tem tanta importância, né? Ele é pouco falado, é pouco conhecido. Depois nós temos a tradição britânica. Não vá confundir a tradição britânica com a tradição de 1734. A tradição de 1934 é britânica, mas essa tradição britânica aqui é outra. Ela possui uma hierarquia, ela possui graus, assim como a maçonaria, né? Você vai, de acordo com o seu tempo, você vai fazendo consagrações e vai subindo de nível. Os rituais são baseados na tradição celta. A tradição celta é uma das mais... Eu vou falar dela já. Na tradição celta. O que é a tradição celta? É uma tradição ligada à terra, tá? As bruxas verdes, quem segue essa tradição, ou são chamados de druidas ou de bruxas verdes, ok? E o panteão é o panteão celta, é o panteão dos deuses celtas. Brigitte, Dagda, Cernunnos, Ariorod e por aí vai. Célibre, certo? Então vamos lá. Próxima tradição é a tradição caledônia ou caledoniana, também chamada de Caledone. Essa tradição, com esse nome difícil desse jeito, é a tradição da deusa Hécate, é a tradição hecatina. Essa tradição tenta preservar a forma de culto escocês a Hécate, a deusa Hécate, senhora dos cães, senhora das encruzilhadas, senhora da noite, senhora da magia, das feitiçarias, tá? Então é uma tradição completamente voltada a ela, onde ela é admitida como a única deusa. Enfim, eu não vou me ater aqui a explicar exatamente de tradição por tradição, de entrar em detalhes, porque isso não é importante. Aqui você vai tirar aquela que mais te chamou a atenção. Eu espero que vocês estejam anotando. Quem não estiver anotando depois, a Paula posta pra gente o programa gravado na página do YouTube Rádio Voz de Aruanda. Você consulta lá, assiste, né? Quer dizer, ouve de novo, escuta e toma suas notas, tá? E aí a gente vai para a próxima tradição picta. Essa tradição também é escocesa. Os bruxos, em geral, dessa tradição, eles são solitários, tá? É uma tradição em que não há covens, grupos grandes por aí espalhados. Porque o foco dela é prático e mágico. Eles se baseiam em elementos religiosos e filosóficos. Aí a gente vai para a próxima, que é a alta magia. A alta magia também é conhecida pelos bruxos como a magia cerimonial.
Aí tem gente que fala assim, a gente tem na bruxaria a alta magia e a baixa magia. A gente fala assim, a alta magia é mais poderosa, é mais isso, é mais aquilo. Não. A alta magia é aquela praticada pelos magos. Então vai exigir um conhecimento maior de química, física, de ciências de uma maneira geral. E a baixa magia, ou seja, magia popular, magia tradicional, é aquela magia mais conhecida, mais popular, onde os adeptos são chamados de bruxos e eles trabalham com manipulação de ervas, com manipulação de forças, tá? Então os bruxos que não conhecem muito bem os magos têm uma péssima visão deles, considerando eles egoístas, capitalistas e tudo mais. Na verdade, a alta magia é como as várias correntes de Wicca e de outras religiões mágicas. Uma forma só mais uma forma de se conectar às divindades, tá certo? Próxima tradição. Tradição diânica. A tradição diânica é a tradição dos seguidores da deusa Diana, que assume lugar como a maior, a tutora do culto, né? Essa tradição, ela é muito conhecida no Texas. A tradição diânica, ela tenta compensar os vários anos de domínio patriarcal no planeta. Então, assim, outros covens, eles focalizam exclusivamente a deusa. E somente mulheres são admitidas nessa tradição. As tradições mais ortodoxas, elas admitem somente mulheres. Somente as mulheres ocupam cargos de status, como, por exemplo, cargo de sacerdotisas, tá? Aí a gente vai para a próxima. Tradição georgina. Por que ela tem esse nome? Porque o criador é George Peterson. Ele também se auto-intitulou sumo sacerdote georgino. E quando ele começou o seu próprio coven, ele chamou de Georgino, né? O nome do coven era esse, em homenagem ao seu próprio nome. É uma tradição eclética também, que mistura rituais e conceitos de outras tradições, tá? Ao que parece, é uma ideia meio que ela meio que mescla e abrange todas as outras formas de tradições, tá bom? A próxima é a tradição das fadas. Há várias facções da tradição das fadas. A tradição das fadas, ela tem como cunho, como base, a adoração e o contato com os duendes, com as fadas, com os elementais de uma maneira geral, com os gnomos, não só as fadas, mas a deusa tutora desse culto é a deusa Aine, tá? Aine, para quem não sabe, é a rainha das fadas. Eu vivo falando dessa deusa aqui nos programas. A próxima tradição é a tradição gardneriana, que vem de Gerald Gardner. Vem lá dos anos de 1950 para cá, bem recente, inclusive. E o que essa tradição visa? É a tradição mais conhecida dentro da Wicca, e ela é a tradição onde Gardner ele reformulou a forma de culto, a forma de paganismo, né? Ele mudou muita coisa, certo? Então, assim, tem grandes livros como A Bruxaria Hoje, a Bíblia das Bruxas, a Bíblia Completa das Bruxas, enfim, tem vários outros livros de Gardner que passam conhecimento maior. É uma tradição voltada quase que 100% a ele, ao que ele deixou escrito, tá? É uma tradição Gardner, inclusive eu já fiz um programa sobre ele, tá? Pode pesquisar lá no YouTube, Rádio Voz de Aruanda, que tem gravado. Eu fiz um programa sobre Gerald Gardner, onde eu contei a história dele, fiz um resumo básico aí de quem ele foi e o que ele fez, que ele se tornou tão importante dentro da bruxaria. Aí vem o bruxo hereditário ou a tradição familiar. Essa daqui é uma tradição pessoal, é aquela que você herdou da sua avó, aquela que você herdou da sua mãe, mas quando eu digo herdar, não é herdar só o sangue não, tá? É porque você nasceu com sangue de bruxo, você é um bruxo. Não,
é herdar as práticas mesmo, você vivenciou. Então você faz dessa maneira porque sempre foi feito dessa maneira e deu certo. É a tradição familiar, uma tradição pessoal. Acaba sendo um coven entre família, tá? Aí a gente tem a tradição bruxa da cozinha, que é aquela bruxa que faz os seus rituais nas comidas, né? Nós temos a bruxa saxônica, perdão, a Wicca saxônica. A Wicca saxônica foi fundada por Raymond Buckland em 1973. Ele era escritor de diversas obras de bruxaria e de Gardner na época. E ele ajudou a popularizar o caminho solitário e também a autoiniciação, que já existia, mas o povo não falava tanto. Tá? Então o Raymond, ele foi o precursor assim, de, não, gente, existe sim o caminho solitário onde você pode se auto-iniciar e ele é aceito. Tem covens que não aceitam a auto-iniciação, que quando você entrar no coven, você vai ter que passar por um outro procedimento iniciático. É mais ou menos assim, cada casa tem sua regra, né? E você segue se você se sentir bem, né? Se você gostar daquela forma de culto, se aquilo te convencer a sua intuição, você segue. O próximo é o caminho solitário, que é esse que eu propus para vocês hoje. Caminho solitário, né? Aquela pessoa que sente vontade em seguir, mas ela não tem condições de praticar em grupo, por N motivos, porque ela não encontrou um grupo, porque ela não encontrou um coven, porque ela não encontrou um sacerdote, ou porque simplesmente ela é muito tímida e quer praticar sozinha, ou porque ela quer praticar de uma maneira escondida. Enfim, os bruxos solitários, eles costumam se encontrar somente nas festividades, né, com outros bruxos. Mas eles estão ali sempre fazendo o ritualzinho deles às escondidas, acendendo uma velinha básica, tomando um banho, defumando a casa com incenso, enfim. Aí a gente tem a tradição estrega. A estrega ou estregueria, ela começou, é a bruxaria italiana, né, que começou em 1353. Estrega era como eles chamavam as bruxas lá na Itália, e acreditavam que elas viravam vampiros ou corujas à noite. Então, assim, a estregueria é uma forma de bruxaria italiana, ok? Aí nós temos a bruxaria turca, a bruxaria chinesa, a bruxaria inca, a bruxaria maia, que cada uma vai trazer o seu conceito, a sua forma de culto, a bruxaria egípcia, a bruxaria grega, enfim, ok? Vai daquilo que mais te chama atenção. Qual é o povo que te desperta mais atenção? Isso você vai refletir, é seu, é pessoal, você vai buscar e aprimorar o seu conhecimento e tomar aí a sua decisão. Aí a gente vai para a tradição teutônica, ou também conhecida como tradição nórdica. Essa tradição aqui é uma tradição em que os seguidores, eles aceitam e praticam os mitos tradicionais e as lendas germânicas. A outra tradição é Asatru, ou também chamada de Assatru. Ela vem do norte da Europa. Ela é uma tradição também nórdica, que busca alguma ligação com o passado, com os nórdicos. Ela estuda a filosofia, ela estuda a religiosidade da antiga Escandinávia, através dos Edas, o Edas das runas. Quem não conhece os Edas são poemas rúnicos, tá? Ela trabalha despertando na nossa pessoa o espírito guerreiro e nobre dos ancestrais. Então é uma tradição muito bonita também. Nós temos a tradição Algard. Essa tradição mistura um pouco da gardneriana com a alexandrina, e essa tradição foi fundada por Mary Nesnick, ok? E por último, para encerrar o programa de hoje, nós temos a tradição galesa. Essa tradição é a tradição céltica da Wicca, né? Ela adora o panteão de Gales, de deuses de Gales, dos Países Baixos lá, de deuses e deusas. É uma tradição também um pouco eclética, mas que tem aí o seu panteão próprio, o seu foco nos deuses de Gales, ok?
que automaticamente aqui entra os elementais, as fadas, os duendes, os gnomos, tá certo? Bom, é isso. Agora eu vou deixar que vocês reflitam. Eu quero que vocês mandem as dúvidas de vocês por e-mail, através do despertardamagia@live.com. despertardamagia@live.com é o endereço de e-mail para você mandar as suas dúvidas. Olha, Magno, eu não entendi isso, ou ensina um ritual para isso ou para aquilo aí no programa. Eu não tenho o hábito de mandar rituais por e-mail, tá? Então, aqueles rituais mais solicitados, eu separo e ensino aqui para todo mundo, tá certo? Agora, rituais particulares, eu não mando. Não perca seu tempo me mandando e-mail pedindo rituais particulares, certinho? Porque, geralmente, eu não respondo. Bom, eu tenho uns recadinhos para passar aqui para vocês, quer dizer, uns recadinhos não, uns convites, algumas intimações para vocês. Eu gostaria que vocês abrissem uma aba aí no computador de vocês, na navegação da internet, e digitasse o seguinte link: www.vozdearuanda, aquele tracinho, ead.com. Lá no Voz de Aruanda ead.com, o que eu quero que vocês visualizem lá? Os cursos. Lá é a nossa plataforma virtual onde nós ministramos cursos. Eu, Magno Constantino e vários outros profissionais da área da espiritualidade, consultores espirituais, estão lá, reunidos lá, com o objetivo de trazer conhecimento para vocês de uma forma bem gostosa, através de cursos à distância. Ou seja, você pode se matricular em qualquer um dos cursos lá, acessar as aulas pelo seu computador. Você não precisa de transtorno de fazer o curso correndo, as aulas ficam disponíveis para você, você faz de acordo com o seu tempo. O pagamento é feito tudo online e a aula ela é liberada para você assim que o pagamento é confirmado. Tem os materiais extras para você baixar, o professor está sempre ali a postos para responder as suas dúvidas, seja em fórum ou em e-mails particulares. Então, assim, Voz de Aruanda, ead.com é o endereço do site que eu convido vocês a visitar, nossa plataforma de cursos à distância, ok? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a minha ordem, pode me adicionar no Facebook, que é Magno Constantino. Magno Constantino, pesquisou Magno Constantino, você vai me encontrar, Bruxo e Mago Magno Constantino. Eu estou sempre postando novidades, postando convites sobre os meus rituais, quando vai acontecer e etc. Bom, deixa eu responder dúvidas aqui, que agora que eu vi. Se alguém foi iniciado por um sacerdote de uma certa tradição, é primordial que siga à risca todas as crenças dessa tradição? Exemplo, o panteão e etc. Nossa, que dúvida interessante. Vamos lá. Deixa eu reler aqui para todo mundo. Quem mandou a dúvida foi a Raquel Salim. Então ela coloca a seguinte situação: eu fui iniciado por um sacerdote que já tem uma tradição, tá? É primordial que eu siga à risca a crença dessa tradição? Raquel, se você se dispôs a ser iniciado por essa tradição, a verdade absoluta é que sim, você é primordial sim, você é obrigada sim a seguir à risca o que essa tradição te propõe, tá bom? Para você obter os resultados que o seu mestre, que o seu sacerdote te propôs. Então, por exemplo, Raquel, se ele te disse que você praticando dessa maneira você vai alcançar a prosperidade, você pratica de outra, ele já não é mais responsável pelo que você praticou, pelos resultados que vão ser gerados. Então é importante sim, tá, Raquel? Que você siga à risca exatamente da maneira como você foi iniciado. Por isso que é importante a autoiniciação. Você vai iniciar naquilo que você quer, naquilo que você acredita. E se amanhã ou depois você se arrepender, você troca, você se inicia em uma outra corrente. Ok? Vamos lá.
a Fernanda Cristina Rodrigues Santos. Olá, estou ouvindo seu programa, enviei um convite para você. Beijo, Cris. Beijo, Fernanda. Muito obrigado, tá? Eu já aceitei. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vocês são muito engraçados, né? Vocês deixam para participar bem no finalzinho do programa. Mas o importante é participar, né? Nos próximos programas eu volto com os sorteios, ok? Então é o seguinte, participou, mandou dúvida, ou por e-mail, ou ao vivo na hora do programa, vai concorrer a brindes. Eu ainda estou confeccionando aqui uns brindes legais, pensei na possibilidade de estar mandando garrafas fraternas, mas o correio é muito complicado, eu corro o grande risco dessas garrafas não chegarem inteiras aos seus destinos, ok? Então, assim, na verdade, essa questão das garrafas fraternas, eu tenho como objetivo dar esse curso aqui no EAD da Voz de Aruanda. Então, por isso que eu já pedi para vocês conhecerem, já se familiarizarem lá com a plataforma, porque quando surgir minhas novidades, meus cursos novos lá, você já vai saber como funciona, então não vai ter muito grilo na hora de estudar, tá certo? Eu vou colocar muito conhecimento, muito conteúdo lá disponível para vocês. Deixa eu ver aqui. O Luiz Felipe Cunha diz: olá Luiz, obrigado pela participação. Tem mais participação aqui? Deixa eu ver. Só esse povo mesmo, né? Por hoje, ok. Gente, então eu vou encerrar o programa. Eu estou já com a garganta seca aqui, perdendo a voz. Vou encerrar o programa por hoje. Por hoje é só isso mesmo. Eu acredito que foi de grande proveito para quem prestou atenção desde o início. O conhecimento, o conteúdo que eu passei aqui é um conteúdo assim, é básico, é simples, mas é muito importante você já, né, conhecer e entender qual é o caminho que você vai se dedicar. E já começar suas práticas solitárias também. Você não precisa de ninguém estando em cima de você falando, olha, faça isso, faça aquilo. Se você tem uma intuição, você tem que confiar na sua intuição, tá? Então eu quero agradecer a participação de todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo relembrar aqui quem participou. Não vou conseguir relembrar todo mundo que participou, mas muito obrigado para quem mandou as dúvidas, para quem esteve aqui comigo, para quem participou e para quem só curtiu mesmo o programa aí em off, sem estar participando aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Na semana que vem a gente volta com Despertar da Magia, às 8h30, aqui no vozdearuanda.com, trazendo mais conhecimento dentro da bruxaria, um conhecimento mais prático. A gente vai adentrar mesmo no assunto iniciação e como se iniciar, tá? Então o tema do programa que vem é iniciação e como se iniciar na bruxaria, certo? O que precisa, como vai funcionar, enfim, certinho? E aqui, Arcano Fênix diz que está sempre curtindo o programa. Muito obrigado. Forte abraço para o pessoal de Manaus, tá? É um sacerdote, assim, que eu tenho acompanhado o trabalho dele. Sacerdote excelente, maravilhoso. Um trabalho digníssimo. A Fernanda diz... muita informação em um único programa. Obrigada. Estarei sempre na escuta e quando for ministrar os cursos, irei participar. Ah, que maravilha. Todo mundo é para seguir aí o exemplo da Fernanda Cristina, tá? Acessando lá o link que eu passei para vocês, Voz de Aruanda EAD, vocês têm acesso aos cursos que a rádio fornece. Tá certinho? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Um bom fim de semana para vocês. A gente se vê na semana que vem aqui na Rádio Voz de Aruanda. Eu vou ficando por aqui. Dúvidas por e-mail, ok? despertardamagia@live.com despertardamagia@live.com. Um forte abraço e abençoados sejam todos vocês. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.